Na aula de hoje, vamos estudar alguns conceitos novos e uma nova fórmula. Estamos falando sobre divergência ou convergência e a equação do fabricante, a equação do cometa. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Estamos aqui, transmitindo dispensação, abraço virtual para vocês e uma coisa importante. Vocês têm que falar comigo, têm que mandar as dúvidas de vocês. Vocês não precisam ter dúvida nenhuma, vocês não precisam ter receio nenhum. Vou mandar mensagem para o Sanhan, vou incomodar ele. Não, você não vai me incomodar. Pelo contrário, você está me incomodando por não mandar. É isso que você tem que perceber, é isso que você tem que pensar. O fato de você não mandar mensagem para mim me incomoda, me deixa triste. Eu penso assim, ele não está estudando, ela não está estudando. Então, estudem, mandem as dúvidas de vocês para mim, qualquer momento, a qualquer hora. Todo mundo que mandou mensagem para mim, eu respondi. É verdade. Às vezes demora um pouquinho, mas é verdade. Eu sempre respondo no mesmo dia. Gente, então mandem as dúvidas de vocês, tudo bem? E aí, a aula de hoje a gente vai fazer uma revisãozinha sobre lentes esféricas, depois eu vou passar para vocês conceito de convergência ou divergência e depois vou conversar com vocês sobre a formulazinha do Halley. Sim, é o mesmo cara que descobriu o cometa. Bora para a aula. Vamos relembrar algumas coisas sobre lentes esféricas. Primeira coisa, o que são lentes esféricas? Vocês se lembram? Vamos conversar um pouco sobre isso, retomar com vocês os principais pontos. Olha só, o que são lentes esféricas? Sistemas ópticos constituídos por dois meios homogêneos e transparentes. E ainda aqui tem um pulinho do gato, né? Se é homogêneo e transparente, constitui um dióptero plano e também acontece refração. Então, todo o sistema óptico constituído por dois meios e que acontece refração. Para nós, esse é o objetivo do nosso estudo, só que já estudamos refração, agora vamos estudar a formação das imagens. Lembram disso? Beleza? Então, vamos recapitular algumas coisas desde o começo dessa matéria. A primeira coisa que vimos foram os raios notáveis. Vocês lembram deles? São 3 raios notáveis. O primeiro, se passa paralelo ao eixo principal, vai ser refratado passando pelo foco. Se for o contrário, né? Se um raio vier passando pelo foco, vai ser refratado de um modo paralelo ao eixo principal. Lembram disso? Na lente divergente vai ficar muito parecido, só que se vem paralelo, vem refratado em uma direção que vem do foco. Olha só, vai para lá e segue naquela direção. Se for o contrário, se vier na direção do foco, vai ser refratado em paralelo. Tudo bem? Pegou? Vamos continuar? Tem mais duas para a gente ver. A próxima é a que passa no ângulo principal. O raio vai ser refratado passando também pelo ângulo principal. No caso da lente divergente, fica um pouco parecido. Você joga o raio na direção do ângulo principal e ele vai ser refratado na direção do ângulo principal também, beleza? O último raio que falta é o que passa pelo centro óptico. Se ele passa pelo centro óptico, não sofre nenhum desvio, tanto faz qualquer uma das duas lentes, ou a convergente ou a divergente, a propriedade é a mesma, a característica é a mesma. Importante você lembrar, bordas finas são lentes convergentes, bordas grossas são lentes divergentes. Lembram disso? Tudo bem. O próximo passo agora vai ser a formação das imagens nas lentes convergentes. 5 posições, vamos uma por uma. Olha só, primeira posição, o objeto antes do A, a imagem entre F e A. Características, real, invertida, menor, entre A e F. Aqui para vocês lembrarem como é que era no espelho, muito parecido. Só que agora, do lado de lá, teve uma reflexão, então a imagem aparece do outro lado. Pegou comigo? Vamos aproximar um pouco mais esse objeto, trazer ele para exatamente em cima do ângulo principal. E aí o que nós temos? A imagem também em cima do ângulo principal. Características, real, invertida, igual e no ângulo principal. Pegou comigo? Vou aproximar o objeto um pouco mais. Agora o objeto está aqui entre o ângulo principal e o foco. E claro, a imagem aparece do lado de lá, depois do ângulo principal. E as características continuam sendo as mesmas. Real e invertido, só que dessa vez vai ser maior. Vou aproximar um pouco mais esse objeto, colocar ele agora exatamente em cima do foco. E o que nós temos? Não temos, né? Não forma imagem. Vou aproximar um pouco mais. Vou colocar o objeto aqui, ó, entre o foco e o centro óptico da lente, beleza? Então, quando eu coloco o objeto aqui, a imagem vai aparecer aqui atrás. O que é importante você perceber, gente? Vamos voltar tudo. Notem comigo uma coisa aqui. Olha esse raio. Esse raio aqui, ele sempre vai estar aqui. E esse outro raio também que vai na direção do foco, sempre vai estar aqui. O que eu quero que vocês percebam é a imagem. Olha onde a imagem está. Olha o que acontece com ela, olha o que acontece com ela e olha o que acontece com ela. Sumiu. Então, o que eu quero que vocês percebam? À medida que eu vou aproximando o objeto, a imagem estava pequena, ela vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, de repente ela
some. E aí ela aparece aqui do outro lado. Como é que isso acontece, né? Então, quando a gente percebe isso, cara, você percebe, tá aqui, ela é real, ela tá real, ela é real, ela tá aumentando, ela aumenta tanto que ela some e aparece do outro lado. Então, isso aqui não existe, isso só pode ser uma imagem virtual. Ah, agora eu entendi! Pegou comigo de onde vem esse termo? Virtual, e aí você já sabe as características. Se é virtual é à direita, nesse caso é maior, e aí onde está a imagem, sempre antes do objeto. Tudo bem? Falta a gente rever a única posição da lente divergente, vamos construir juntos. Apareceu aqui para nós, e aí é assim como o espelho sem graça, o espelho convexo, essa imagem aqui está confinada entre o foco e o centro óptico da lente. Olha a palavra, ela está confinada, ela não vai sair daqui. Não importa o que você faça com o objeto, a imagem vai estar sempre aqui. Características virtual direita, sempre menor e sempre entre o foco e o antiprincipal. Pegaram todas as posições comigo? Lembraram disso tudo? É claro! Importante relembrar também a simbologia. Qual que era a simbologia que a gente usava para tratar isso aqui tudo, né? As mesmas de espelhos, planos ou esférico. É a mesma simbologia, é isso que você tem que lembrar. Vou mostrar algumas imagens para vocês, só para a gente recapitular isso. Lente côncava, está aqui. O objeto, tamanho do objeto, tamanho da imagem, distância da imagem até a lente, isso é o P', distância do objeto até a lente, isso é o P, e aí o foco aparecendo aqui para nós como sendo a distância focal. Na lente divergente não muda nada, é a mesma coisa, você tem a mesma construção, os mesmos símbolos, O para o tamanho do objeto, I para o tamanho da imagem, P', distância da imagem até a lente, F, a distância focal, P, distância do objeto até a lente, nada mudou. Se você quiser anotar, pode anotar, mas é importante, você tem que saber tudo isso aí, tem que saber um por um, né? Eu acho até que vocês já sabem disso, estamos usando isso faz muito tempo, praticamente desde a primeira aula, estamos falando nessa simbologia, então é importante você ter tudo isso em mente. Bora seguir? E aí, continuando, tem que lembrar também que P', se a imagem for real, é sempre positivo. Isso é uma convenção que a gente faz, né? A gente tem a sensação de que, nesse caso, o eixo X tem que ser levado em consideração, assim como a gente fazia em espelhos. Mas vamos relembrar isso aqui. Olha só, o eixo X está naquela direção, então ele vai ser positivo naquela direção? Sim. Então tudo que tiver atrás vai ser negativo? Não, cara, a gente não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Isso aqui é respeitando que todo P' de imagem real é positivo. É uma convenção que a gente faz. Isso é, na verdade, uma adaptação. Você pegou isso comigo? Ficou claro isso para você? Não pode esquecer. Não pode esquecer. É verdade. P' de imagem real é sempre positivo. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente faz uma adaptação. Não é assim como em espelhos. Em espelhos era desse jeito. Lentes não pode ser porque a refração atravessa a lente. A imagem real vai estar obrigatoriamente nesse ponto aqui. Tudo bem? Pegou comigo? Relembrar isso tudo? Vamos falar um pouco agora sobre aquilo que você não pode esquecer, né? Então, a gente faz uma convenção. Lente convergente, o foco vai ser sempre positivo. Lente divergente, o foco vai ser sempre negativo. Não pode esquecer disso. Tudo bem, gente? Lembra disso? Resolvendo algumas questões com isso, mas é importante retomar, é importante falar de novo para que você não esqueça, assim como não pode esquecer as fórmulas. Lembra? A primeira fórmula, equação de Gauss, era 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembra dessa? Só tem mais uma também, que era do aumento linear transversal. Fizemos uma discussão muito importante do porquê que esse cara é negativo, o que representa o aumento negativo. A imagem está invertida. É só isso que representa para nós. Você também não pode esquecer disso. Por isso que eu estou trazendo todas essas informações de novo para vocês. Para a gente estar aqui com tudo isso fresquinho na nossa cabeça, para a gente dar continuidade nos nossos estudos. Agora, vamos falar sobre vergência ou convergência, que é o objetivo principal da nossa aula. O que é vergência? O que é convergência? O que é isso? O grau do óculos. Sabe quando uma pessoa pergunta para você, quantos graus você usa? Aí você fala, eu uso 2, eu tenho miopia. É isso que a gente vai falar agora e eu vou ensinar vocês como é que a gente calcula essa convergência, essa vergência. Afinal, o que é isso? O conceito é a capacidade das lentes em alterar a trajetória da luz. Então, quanto maior for o desvio, quanto maior for a aberração, a deformação que a lente provoca no caminho da luz, maior é o grau dela. Então, portanto, o que a gente consegue concluir depois disso? Que quanto maior é o grau, maior é a vergência, maior é o desvio que nós teremos do caminho da luz. Pegou comigo? É claro!
Simples, não é muito difícil isso, né? Mas, e aí? Como é que a gente calcula a vergência V ou a convergência C? Muito simples, é simples assim. É só isso, cara. Então, o que você tem que lembrar? Que a convergência ou a vergência é simplesmente você pegar o valor do foco e fazer assim, 1 dividido pelo valor do foco. Você vai encontrar a vergência ou o grau. Você pegou comigo? Você entendeu? Agora, o que você tem que lembrar? Unidade de medida. Foco é uma unidade de medida de distância. Como é que a gente mede distância no sistema internacional? O foco é em metros. No nosso caso vai ficar 1 sobre metro. Se você quiser colocar metro a menos 1, também está certo. Mas o que a gente pode dizer aqui? Eu posso também chamar esse 1 sobre metro ou esse metro a menos 1 de di ou grau. Mas o que é esse di? O que é esse di? Esse di a gente chama de dioptria. É simplesmente isso, tá? Por exemplo, você pode chegar para uma pessoa e perguntar qual que é a vergência da sua lente do óculos que você usa. A pessoa vira para você e fala assim, 2 dioptria. Aí você olha para a pessoa e fala... Eu não entendi o que ele falou. Em outras palavras, ele diz que ele tem um óculos que tem 2 graus. É simples assim, fácil assim. É disso que a gente está falando. Então, o que ficou para nós? Fica só isso aqui? Que a vergência é igual a convergência, que é igual a 1 sobre o F, 1 sobre o foco. Aí você pode pensar, então se eu calculo pela equação de Gauss, o foco, substituo o valor aqui e acabou, eu encontrei a convergência. Sim, em alguns casos é isso, mas não são todos os casos que é isso que a gente vai usar, simples e fácil assim. Tem uma outra expressão muito famosa, equação do cometa. Não é a equação do cometa não, mas é a equação do Halley. É o cara também que descobriu o cometa e a gente chama isso aqui de equação de Halley ou do fabricante. Tá? Então, uma pessoa quando vai construir, quando vai fazer uma lente para quem tem problema de visão, vai usar essa expressão. E aí vamos discutir um pouco sobre ela, mas antes de falar sobre ela, temos que levar em consideração 2 características. A primeira característica é a física, a segunda é a geométrica. A física tem a ver com os índices de refração, tanto da lente quanto do meio que você vai colocar a lente. E a geométrica em relação aos raios de curvatura. Então, você tem que estar com isso em mente na hora de pensar nessa fórmula. Vamos falar um pouco mais disso em cada uma das lentes. Primeiro, a lente convergente. Olha só, temos aqui 3 lentes. Ainda temos que levar em consideração o índice de refração do meio, que no nosso caso aqui é o ar, mas também temos o índice de refração da lente. Então note, eu tenho índice de refração do meio, índice de refração da lente. Para eu construir essa lente eu preciso de 2 raios de curvatura. Eu tenho 2 esferas para montar essa lente. Você pegou comigo? A divergente vai ser a mesma coisa, a ideia é a mesma, né? Você continua tendo 2 raios de curvatura para construir essa lente e ainda continuamos falando do índice de refração do meio e do índice de refração da lente. Tudo isso é válido. E aí, qual que é a forma? Bonita ela ou feia? Bonita ou feia? Não sei. Você que vai me dizer. Essa fórmula gigantesca aí. Então, conversei com vocês. Parte física, índices de refrações e parte geométrica, raios de curvatura, mostrando para vocês que novamente nós temos 2 raios para construir essa lente. Tudo bem? O que é importante você lembrar? O que é importante você pegar aqui? São observações, né? A vergência, a convergência é 1 sobre F. Então, você pode perceber comigo que essa expressão sofre uma pequena alteração. Eu simplesmente coloco o C aqui, completo a equação do fabricante, e ela fica um pouquinho maior. Mas se você quiser tirar esse pedaço aqui, por exemplo, para calcular direto a convergência, tudo bem, você pode fazer isso. Se você prefere esquecer do Czinho, calcula primeiro quanto vale o foco, e depois você substitui aqui. Tanto faz o caminho que você vai escolher. Mas outra coisa que é importante você lembrar é a convenção de sinais que a gente faz. Se a face for convexa, o raio vai ser positivo. Se a face for côncava, o raio vai ser negativo. Tudo bem? Outra coisa que é muito importante para você pegar também são os casos particulares. 2 casos particulares para você entender isso um pouco melhor. Estou trazendo de novo a fórmula para vocês, que era um destaque especial aqui, tá? Em relação ao índice de refração do meio. Por que eu estou fazendo isso? Em geral, a gente vai usar o óculos aonde? No ar. Né? Se a gente usa o óculos no ar, qual que é o índice de refração do ar? 1. Então aquela expressão, aqui não estava dividindo por índice de refração do meio. Se vale 1, não precisa colocar nada aqui, simplifica um pouco mais para nós a expressão. E aí, o segundo caso particular é um caso em que você tem lentes plano-convexas ou lentes plano-côncava. O que interessa para nós aqui é o fato dessa lente ser plana. Se ela é plana, qual que é o raio de curvatura dela? Infinito. Então o que a gente vai fazer? Vou colocar a expressão para vocês para a gente discutir. Aqui estamos mantendo o primeiro caso particular, só que aqui pensa comigo, é 1 sobre R, né? Se você tivesse aqui mais 1 sobre o R2
Esse R2 aqui tem um valor que tende a infinito, né? Porque é plano, qual que é o raio que faz você fazer uma reta? Um raio infinito. O que você tem que se ligar? 1 dividido por infinito, quanto dá? Não consigo perceber. Vamos fazer umas contas aqui de cabeça para a gente entender isso um pouco melhor. 1 sobre 2, 0,5. 1 sobre 3, 0,333. 1 sobre 4, 0,25. 1 sobre 5, 0,2. Ó, eu saí do 0,5, fui diminuindo, cheguei até o 0,2. Você percebeu? Então, quanto maior for o meu denominador, o resultado dessa conta tende a zero. Então, se você colocar aqui 1 dividido por infinito, esse valor é aproximadamente zero. Ou a gente fala que ele converge, ele tende para um valor zero. Por isso que não aparece mais nada aqui. Alguns vestibulares trazem essa expressão para nós, outros trazem a expressão de cima, mas o importante aqui é que você não precisa decorar essa expressão. Nos últimos anos, toda vez que aparece essa matéria, que aparece essa expressão, o enunciado ou a prova mostra para você essa fórmula, tudo bem? Então assim, não se preocupem em decorar a fórmula, se preocupem apenas com os conceitos envolvidos nessa matéria. Tudo bem, gente? Ó, qualquer dúvida, eu estou com vocês, manda mensagem para mim, vocês não precisam ter dúvida nenhuma de que eu vou responder para vocês, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula, até a próxima aula, tchau, tchau!